História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. O Papa Teófilo III de Jerusalém está à frente da Igreja Católica de Jerusalém desde o ano de 2005 até os dias atuais. Vamos falar agora sobre a história de vida do Papa Levi. O Papa Levi é o 12º da linha sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Levi deu início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém após o martírio do Papa Justus II, queimado numa grelha, no ano 128. No ano 128, o imperador romano, o imperador Adriano, deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Justus II. O exército do Império Romano imediatamente foi às catacumbas de Jerusalém, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, aonde o Papa Justus II estava celebrando a celebração eucarística. O Papa Justus foi pego, preso e levado à prisão. Na prisão, o Papa Justus foi interrogado, foi sentenciado à flagelação e martirizado, queimado numa grelha vivo. Após o martírio do Papa Justus II, a Igreja Católica de Jerusalém, nas catacumbas, se deu início às celebrações das exéquias do Papa Justo. As celebrações das exéquias do Papa Justo durou-se 7 dias. Passando 7 dias das celebrações das exéquias do Papa Justus, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, se reuniu em assembleia para escolher o novo pontífice, o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. E o escolhido foi o Bispo Levi da Jordânia. O Bispo Levi da Jordânia nasceu no ano de 73, foi batizado pelo Papa Simeão, foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Tobias, foi ordenado ao presbitério como presbítero pelas mãos do Papa João I, foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Senecas. O Bispo Levi se torna-se o 12º Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Com a escolha do Bispo Levi para ser o 12º pontífice da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Israel enviou-se 11 documentos para as 11 sedes apostólicas, esparramadas pelo mundo, informando-se o martírio do Papa Justo II e também a escolha do Bispo Levi da Jordânia como o 12º Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Vou citar aqui algumas sedes apostólicas em que esses documentos chegaram. O primeiro documento chegou ao Papa Telésforo, no Vaticano, para a Igreja Católica Apostólica Romana. Também ao Papa Cornélio da Igreja Católica de Antioquia, ao Papa Silvano da Igreja Católica de Coríntio, ao Papa Eumínio da Igreja Católica de Alexandria no Egito, ao Papa Eleutério da Igreja Católica em Bizâncio e ao Papa Carmenim na Igreja Católica da Armênia. Assim que esses documentos chegaram às 11 sedes apostólicas, os 11 patriarcados lamentaram o martírio do Papa Justus, animaram os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel na fé, também mandaram felicitações ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Bispo Levi da Jordânia para ser o 12º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Telésforo do Vaticano enviou-se 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém. Primeiro documento lamentando a morte do Papa Justus,
da Igreja Católica de Jerusalém, animando os cristãos católicos da Igreja Católica e da Igreja de Jerusalém para permanecerem firmes na fé do Senhor Jesus Cristo, porque a Igreja do Senhor Jesus vai triunfar em meio às perseguições do Império Romano e dos judeus. O Papa Telésforos também enviou o segundo documento para a Igreja Católica de Jerusalém, no ano 128, parabenizando-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Bispo Levi da Jordânia como o 12º pontífice da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Telésforo também enviou 2 documentos para as igrejas de Coríntio ao Papa Silvano para que ele celebrasse a celebração de entronização de posse do Bispo Levi para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, e também enviou o segundo documento para a Igreja Católica de Bizâncio, para o Papa Eleutério, para celebrar a celebração da palavra e pregar na celebração da palavra, na celebração de posse de entronização do Bispo Levi como o 12º Papa da Igreja Católica de Jerusalém. No ano 128, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel estava em festa, na celebração de entronização de posse do Bispo Levi a ser consagrado Papa da Igreja Católica de Jerusalém, sendo-se o 12º Papa da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração foi presidida pelo Papa Silvano da Igreja Católica de Coríntio e pelo Papa Eleutério da Igreja Católica de Bizâncio. A celebração de entronização de posse teve os seus ritos iniciais celebradas pelo Papa Silvano. O Papa Silvano iniciou os ritos iniciais da celebração de entronização de posse do Bispo Levi. Após os ritos iniciais, deu início à celebração da palavra, aonde foi lida uma leitura do Antigo Testamento, foi cantado e louvado um salmo e foi lido um evangelho dos 4 evangelhos. Após essas leituras, o Papa Eleutério iniciou-se a pregação da palavra e a explicação das leituras lidas na celebração da palavra. Com a pregação da palavra, o Papa Eleutério da Igreja Católica de Bizâncio estava explicando aos cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e a todos os presentes e aos demais papas os ensinamentos das Sagradas Escrituras e o que as Sagradas Escrituras estavam falando para todo o povo de Deus, animando os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém para permanecerem firmes na fé, para manter-me firme na unidade apostólica da Igreja Católica do Senhor e ficar-me firme na presença do Senhor, mesmo em meio às perseguições do Império Romano e dos judeus. Após a pregação da palavra pelo Papa Eleutério, o Papa Eleutério passou a palavra para o Papa Silvano. Neste exato momento, o Papa Silvano iniciou-se a celebração de entronização e de consagração do Bispo Levi para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Dando início-se à celebração de entronização de posse, o Papa Levi foi empossado como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Passando-se o período da entronização de posse, se dá início da celebração eucarística. O Papa Silvano inicia-se a celebração eucarística. Com a celebração eucarística, o Papa Silvano distribui a Eucaristia para todos os cristãos católicos e os papas presentes da celebração de entronização de posse do agora Papa Levi. Após a distribuição da Eucaristia e todos cearem da Eucaristia, após o término, todos agradeceram ao Senhor e em seguida de agradecerem ao receber a Eucaristia,
o Papa Silvano passa as palavras para o Papa Levi. O Papa Levi agradeceu a presença de todos os cristãos presentes na celebração de canonização de sua posse como 12º Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu-se ao presidente da celebração, o Papa Silvano da Igreja Católica de Coríntio, e ao Papa Eleutério da Igreja Católica de Bizâncio, por estarem ali, e aos demais papas por estarem presentes nessa celebração de entronização de posse e de iniciação do pontificado, do seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Levi agradeceu também ao Papa Telésforo do Vaticano por aceitar o seu nome pelo Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e dar o sim pela escolha do seu nome para ser o 12º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém a partir do ano de 128. Assim que ele agradeceu a todos e emocionado, o Papa Levi passou-se a palavra novamente para o Papa Silvano da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Silvano também agradeceu todos que estavam presentes, agradeceu também ao Papa Eleutério pela pregação da palavra e pelos demais papas, agradeceu ao Papa Telésforo do Vaticano por escolher ele para presidir a celebração de canonização de posse do Papa Levi. E após ele agradecer a presença de todo mundo, o Papa Silvano deu a bênção final sobre todos os fiéis e todos os presentes na catacumbas de Jerusalém e Israel, na celebração de canonização de posse do Papa Levi. Após o término da celebração de posse do Papa Levi, todos os papas voltaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. A partir deste exato momento, no ano de 128, o Papa Levi inicia-se seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 128. O pontificado do Papa Levi é um pontificado que começa do ano 128 até o ano 130. O Papa Levi, ele manteve toda uma organização deixada pelos seus antecessores e ampliou-se cada vez mais a organização da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O Papa Levi, ele fortaleceu mais ainda os estudos para as crianças e adolescentes, aperfeiçoando os estudos para crianças e adolescentes, desde a alfabetização até aprender a ler e escrever. Fortaleceu-se a catequese, fortaleceu-se o ensino pós-catequese, instruindo-se a formação de crisma para a preparação para a primeira Eucaristia. Também ele nomeou novos diáconos e nomeou e consagrou novos presbíteros e consagrou novos bispos para estarem à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O Papa Levi manteve e ampliou-se os hospitais de campanha esparramada por toda Israel, manteve a organização da distribuição de mantimentos e assistência social para todos os cristãos católicos da Igreja Católica de Jerusalém e também aquelas pessoas não cristãos, ou seja, judeus que também estavam passando dificuldades. Também a Igreja Católica de Jerusalém estava ajudando. No ano 130, o imperador romano, o imperador Adriano, deu a ordem de busca e captura do Papa Levi. O Papa Levi foi levado, foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e à crucificação.